A Rádio Paranaíba tem um registro histórico muito vasto nestes mais de 60 anos de transmissões. Acompanhou os acontecimentos em nossa cidade e na região, momentos de alegria e triunfo e outras vezes de dor e tristeza. Levamos entretenimento e informação a todo o povo de Rio Paranaíba e região, sempre fiéis aos acontecimentos reais. Muitos radialistas por aqui passaram, marcaram a história da Rádio Paranaíba com o desprendimento de seus trabalhos, sem os quais, certamente, este empreendimento não estaria de pé até os nossos dias. A Rádio Paranaíba completa agora 64 anos de existência. Recebemos de seu fundador, o Sr. José Rezende Vargas, a seguinte parte da história desta emissora, que passamos agora a apresentar aos nossos ouvintes. E diz o fundador da emissora: os covardes nunca tentam, os fracos desistiram no meio do caminho, só os fortes atingiram este lugar. Estas palavras estão escritas nos cimos dos Alpes suíços e definem bem o preço do triunfo. Se olhares atrás, a história da Rádio Paranaíba também pode ser assim definida. A força do rádio está sobejamente comprovada pela sua própria existência cada vez mais dinâmica. Veja a sua mutação evolutiva, objetivando a sua atualização. Prazerosamente, aqui comparecemos, diz o Sr. José Rezende Vargas, para testemunhar esta verdadeira metamorfose, ocasião que agradecemos o atencioso convite para contar uma parte da sua história. Para tanto, devem ser lembrados aqueles nossos parceiros que contribuíram para que esse legado pudesse chegar vitorioso, pois muitos dos que estão aqui hoje, dando a sua valiosa colaboração, ainda nem nascidos eram. Vale rememorar aquele pequeno transmissor de 100 watts, que cumpriu guerreiramente a sua destinação ao enfrentar as terríveis oscilações da energia elétrica àquela época. Falar sobre a organização de uma estação de rádio no interior é quase um eterno repetir as suas dificuldades. É o que pretendemos resumir, procurando mostrar as peripécias e percalços percorridos. De um pequeno serviço de alto-falante instalado no Bar Ponto Chique e depois no Cine Vani, que funcionava transmitindo ondas sonoras de uma mini-rádio. Aí, nos idos de 1954, veio a motivação para a instalação de uma rádio de verdade, pois era revendedor de uma firma, o Sr. José Rezende Vargas, que vendia tais aparelhos que de vez em quando mandava seus prospectos com os equipamentos de transmissão de radiodifusão. Feitos os primeiros contatos, incontinenti, lançamos a ideia de subscrição de ações para formar a empresa. Organizamos a diretoria, que ficou assim constituída: José Rezende Vargas e Adalardo França Filho, diretores. Membros do Conselho Fiscal: Dr. Marcondes José da Silva, Simval Boaventura e Múcio Abreu. Batemos de porta em porta a cata de uma ação da SA Rádio Clube Paranaíba, já que facilitava a participação de acionistas. Surgiram manifestações de apoio
mas também começou a incredibilidade, dizendo de sua impraticabilidade. Alguns compravam para agradar o Sr. José Rezende Vargas e incentivá-lo. Conseguimos um capital inicial de 200 mil cruzeiros, que todavia foi insuficiente. Conseguimos aumentar aquele capital inicial para 360 mil cruzeiros, que devido à inflação também não deu. Faltaram a torre, a discoteca e algumas instalações, mas enfrentamos. Para tanto, tomamos todas as providências na aquisição da aparelhagem e organizar o restante da documentação oficial, que foi um verdadeiro sufoco. Instalamos os aparelhos com antena provisória, tendo vindo para os trabalhos técnicos o Sr. Godofredo Stefano de Araxá, técnico que dava assistência àquela época às emissoras de Araxá. Depois de terminada a instalação e feitos os testes, passaram o microfone ao Sr. José Rezende Vargas, que o recebeu muito nervoso, segundo ele, pois não havia preparado nenhum pronunciamento para a ocasião. Mas, como já tinha uso dele, continua dizendo o Sr. Varguinhas, utilizei falando de improviso algumas palavras que ainda lembro. Senhoras e senhores ouvintes, boa noite. Esta é a Rádio Clube Paranaíba, que a partir deste momento passa a transmitir, testando o equipamento na frequência de 1510 quilociclos de seu estúdio instalado à Rua Atanásio José Gonçalves, número 158, em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Aí passamos a transmitir em caráter experimental e logo que chegou o esperado prefixo da emissora, que demorou bastante devido à burocracia, a emissora passou a operar oficialmente. Recebida a autorização para a aferição do cristal de frequência, por 10 dias transmitindo em horário noturno para a obtenção do prefixo. Ao chegar à inauguração, marcada oficialmente para 19 de janeiro de 1958, um acontecimento esperado com muita ansiedade pela cidade, pois era um orgulho para o nosso povo. Foi destacado o Jornal dos Municípios de Patos de Minas, dando uma cobertura que o vizinho município de Rio Paranaíba viveu momentos de intensa vibração com solenidades comemoradas com grande pompa, com a presença das mais altas autoridades e povo desta cidade e representações das cidades vizinhas. As solenidades tiveram início às 14 horas, dando pronunciamento o seu discurso, o deputado Emiliano Franklin de Castro, sob expectativa geral. O senhor Emiliano anunciou pela primeira vez, oficialmente, o prefixo ZYV58 e exaltou o evento que a cidade estava recebendo e que representava empreendimentos sociais e econômicos para Rio Paranaíba. O diretor da rádio, Dr. Adiron Gonçalves Boaventura, em nome da emissora, falou que jamais animaram os idealizadores deste empreendimento o propósito de só valer-se da exploração comercial ou econômica. Tinha, sim, em primeiro plano, trazer cultura, arte e desenvolvimento, que, por certo, alçará arrancada para o progresso que a cidade tanto aspira. Enalteceu ainda
a iniciativa dos idealizadores do projeto Rádio Clube Paranaíba, pelo arrojo, obstinação e coragem de levar avante tal empreitada. Teceu o Dr. Adiron Gonçalves Boaventura considerações sobre o apoio e cooperação recebidos das autoridades e da comunidade, afirmando que a ZYV58 seria um traço de união entre as cidades vizinhas. Logo após, surgiu o show oficial da emissora, o qual contou com a participação de elementos locais, tendo o comando do locutor Patrício Filho, da ZYB4 Rádio Clube de Patos de Minas, quando artistas da casa se apresentaram num grande show. Às 20 horas, nova programação de auditório com participação do cast artístico da rádio, que para tal tinha programado com muita ansiedade. Tudo isto animado pelo excelente conjunto Maria Rosa, sob a batuta de Cícero Números Campos, que com muita maestria conduziu os alegres momentos com muita animação, culminando com um grande baile que prolongou até tarde da noite. Ali estavam presentes os convidados e a sociedade rio-paranaibana, abrilhantando o evento. Com saudades e recordações, lembramos do cast e demais destaques que participaram, cujos nomes estão omitidos por falta de espaço. A rádio e a cidade foram caminhando em passos de expectativas, pois estávamos numa época em que se implantava o canteiro de obras para a construção da rodovia MG8, hoje MG230, quando houve um alentado progresso e desenvolvimento. Depois dos momentos de sua euforia, voltou à normalidade. Foram ocasiões de expectativas devido às dificuldades que foram surgindo, inclusive com o declínio de anúncios agravados pela inconstância da energia elétrica, além de ser racionada, danificava os equipamentos. Mas vale ressaltar que o valoroso transmissor de 100 watts, ainda hoje guardado como lembrança pela emissora, aguentou com certa galhardia todos aqueles transtornos causados pela energia elétrica deficiente. Claro que havia necessidade de algumas correções e reparos técnicos. A tábua de salvação da rádio era a colaboração recebida de voluntários e dos ouvintes que entenderam a situação, aceitando a ideia dos famosos presentes musicais que eram oferecidos por ocasião de aniversários ou datas festivas, mediante o pagamento de uma taxa que muito contribuía para a receita. Era uma verdadeira família a cooperação. Os programas dominicais ao vivo que eram apresentados, transmitidos do Cine Vani, que patrocinava os prêmios, eram concorridos. Contava com a colaboração especial do Conjunto Maria Rosa e dos animadores José Maciel, Henrique Lins e José Rezende Vargas, que na época tinha o pseudônimo de Oswaldo Neto. A fase crítica melhorou com o advento do fornecimento de energia elétrica de melhor qualidade pela usina do Abaeté. Mas ainda não era viável os seus rendimentos, que obrigava aos diretores da época a um verdadeiro carregar água no balaio. Outras dificuldades administrativas, modificadas pelas vigorosas campanhas políticas com cisões radicais, também impediam melhores resultados financeiros.
Em 1966, já cansado de tanta luta inglória, José Rezende Vargas diz textualmente que jogou fora a toalha e partiu para a busca de outras plagas, outros objetivos, pois a família já tinha crescido. Era hora de novas decisões. Talvez arrancando o coração pela corajosa atitude tomada quando narramos ao decano Kleber nossa decisão, ele ficou indeciso. Depois de uma amável conversa, ele relutou, mas entendeu a nossa atitude. Entregamos a ele as chaves, documentos e a incumbência de gerir a rádio do modo e do jeito que achasse possível. Por isso, constatamos que enfrentou o bastão com muita competência e capacidade, dando todas as suas forças e destacando amor à rádio para mantê-la. Quando agora aposentado por motivo de saúde, nós queremos agradecê-lo com muita sinceridade e amizade pelo que fez pela nossa querida rádio, pois sem ele as coisas seriam mais difíceis. Mais tarde, o ex-prefeito Jaime Silva, depois de lutar muito, comprou a maioria das ações da rádio. Após muitas discussões e entendimentos, a transformou na Fundação José Rezende Vargas de Rádio, vinculada à Prefeitura Municipal. Aí, adquiriu um transmissor de 1000 watts, dando melhoria em seu equipamento e melhores condições radiofônicas. Vozes entusiasmadas ou outras com menos calor nunca deixaram de dar a sua cooperação em prol da rádio, que era um orgulho para a cidade. Assim, encontrando seu caminho para o seu desenvolvimento, passando por vários diretores, onde aconteceram vários capítulos de sua história. Ao fazermos esse registro, cumprimentamos os atuais diretores Rogério Silva e Célio Silva Boaventura. Hoje, as rádios continuam prestando grandes serviços de utilidade pública, postando em sua página no Face as notícias divulgadas por competentes locutores e jornalistas. Sentimentalmente, temos muito prazer em registrar esses acontecimentos, embora sinteticamente, inclusive a transmissão ao vivo pela TV, que foi uma grande evolução. Não cansamos de dizer, como seu fundador, continua dizendo o Sr. Varguinhas, a alegria de ter visto seu crescimento cumprindo as suas finalidades para as quais foi criada. O seu lema, uma voz a serviço da região, está ainda atuante, embora com novas denominações. Jamais poderemos olvidar daqueles que caminharam conosco nesta história, nesta jornada histórica que deu certo, apesar das inúmeras crises e dificuldades. Posteriormente, o ex-prefeito José Maria Rocha construiu a sede própria onde era o Cine Vani. Depois, na gestão do prefeito João Gutenberg de Castro, foi instalada a Rádio Máximos FM e um transmissor novo de 5.000 watts para a Rádio Paranaíba AM. Agora, na gestão do prefeito Valdemir Diógenes da Silva, em decorrência de exigências governamentais, a rádio foi migrada para a faixa de FM na frequência de 99,5 MHz, com um transmissor cobrindo toda a região. Mas agora, aproveitando a oportunidade, diz o Varguinhas, quero fazer uma menção aos radialistas José Ivan, hoje aposentado, e Erlivan Maciel, já falecido. Aqui incluímos o nosso tributo aos outros funcionários, locutores, repórteres, jornalistas e demais cooperadores que estão aí cumprindo as suas funções com amor e competência
dos quais somos ouvintes assíduos. Finalmente, uma palavra aos caros ouvintes, pelo apoio e audiência. Parabéns a todos. Assim, ouvintes, transmitimos para os senhores as palavras do fundador desta emissora, o Varguinhas, o José Rezende Vargas, em que ele fez um levantamento breve da história da Rádio Paranaíba para estes 64 anos de existência. Nosso abraço a todos os ouvintes e especialmente ao Varguinhas. Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaíbafm99.com.br. A sua voz.